In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da quarta semana depois de Pentecostes, celebrando hoje o dia da visita da nossa mãe, a nossa casa, dia 27 de cada mês, né? Celebrando Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelo aquilo que eu pude depreender de alguma leitura que fiz, é uma festa muito própria do Brasil, essa do dia 27, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, já na oração da coleta nós vimos, né, a devoção à sua imagem, a dizer na tradição, de fato, a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro seria uma das mais antigas, e feita sob, se não pelo próprio São Lucas, sob a sua direção, sob a sua inspiração. Então, é um ícone de Nossa Senhora realmente muito, muito venerado, sobretudo no Oriente. Mas o título me parece tão próprio para nós e para o nosso tempo. Quer dizer, queridos, essa palavra, socorro, viu? Nós precisamos de socorro, de socorro. Diante de tudo aquilo que se desenha à nossa frente e que vem tanto pelas mãos do próprio homem. Estava ainda ontem escutando a mensagem de Nossa Senhora para Maria Luz Bonilla, né? Falando num clarão, parece fogo, um incêndio no horizonte, e diz Nosso Senhor que será produzido pelo próprio homem, né? Pelo próprio homem. Então, sim, e a coisa está para começar, A coisa é tão iminente que há quem já queira ter visto o anticristo sendo apresentado lá no Vaticano. Eu não posso confirmar isso ainda. De qualquer forma, queridos, a coisa é esse ano. O que aconteceu agora lá na Rússia, desculpa, vou dizer aquela palhaçada, uma palhaçada. É uma palhaçada de guerra, palhaçada que envolve vidas, sangue derramado. Uma palhaçada. Isso foi uma palhaçada. Mas o que esconde aquilo, o que quer dizer, quem interpretará? Quem interpretará? O que é certo é que tudo se acirra. Queridos, podem ter certeza, o castigo virá. Isso é certo. Bom, Apocalipse, queridos, e não só o Apocalipse, todo o Antigo Testamento fala nisso. E não só Apocalipse e Antigo Testamento, a própria boca da verdade não diz nos santos evangelhos. O castigo virá. É a única forma, a última forma que Deus encontra para ver se desperta alguns homens para a salvação. É um castigo salvífico. Mas é doloroso, nem por isso menos castigo. Nem por isso menos menos doloroso. Nem por isso. Vejo profetas, falsos profetas querendo livrar o Brasil do castigo. Não se livrará, o Brasil não se livrará. Por tudo que ele promove, faz o Brasil ser livrado do castigo. Nós já temos tantos grandes castigos nessa contra-igreja que é tão grande no Brasil. Pensem na pregação dos padres, da teologia da libertação. Pensem nessas liturgias que se promovem em toda a parte. Pensem na escravidão. Pensem nos pobres. Pensem no carnaval. Pensem em todos os horrores que o Brasil não precisa de castigo. Onde está o povo brasileiro convertido? Onde está? Não vejo. Então, não há pensar que
o castigo se abaterá sobre o mundo inteiro. Não. Nenhuma parte do mundo se livrará do castigo. Nenhuma parte. Sim, alguns lugares mais, outros menos, mas todos sofrerão. Então, diante de um quadro de tão grande, iminente horror como aquele que nós podemos desenhar, é hora do homem gritar: socorro! Socorro, Senhor, porque destroem a tua igreja. Socorro, Senhor, porque querem exterminar com a humanidade. Socorro, Senhor, porque já não há mais um homem virtuoso e santo neste mundo. Socorro! É preciso pedir por socorro. E gritar alto e continuamente. Com certeza ouvir-se-á da voz guturosa de muitos homens e mulheres o pedido de socorro. Aflorirá assim das nossas gargantas sofridas, do terror dos nossos olhos, do pavor daquilo que nós pressentimos no nosso corpo sofrido. Sim, virá um grito desesperado. E esse será de socorro. O pedido será de socorro. E quanto então precisaremos de uma mãe, queridos? Quanto então precisaremos de uma mãe? Que querido Jesus de nos ladar aí na cruz, hein? Como nós vimos no Evangelho de hoje. E que mãe tão virtuosa, tão bela, como nós ouvimos na Epístola da Missa, hein? Que mãe tão querida, tão carinhosa. Sim, ela, ao ouvir os nossos gritos e as nossas súplicas, correrá ao nosso encontro, virá nos socorrer. Já não vem agora, nessa visita mensal que ela faz? E em tantos lugares, tantos milagres, e serão abundantíssimos. No meio de todas essas dores, todo esse terror, os milagres serão abundantíssimos, queridos. Abundantíssimos. A promessa é de que onde haja alguém que busque, que grite com sinceridade de coração por socorro, que ele venha. Então, caríssimos, esperamos o socorro de tão grande, de tão santa, de tão bela mãe. Tão bela mãe. Nós esperamos o socorro. E o socorro seja, em primeiro lugar, para a purificação das nossas almas, da nossa vida. Esse seja o primeiro socorro. Que diante dos terrores que nós ouvirmos, reconheçamos quanto merecem os nossos pecados. E que castigos nós incorremos com as nossas faltas, com as nossas culpas. E o primeiro socorro seja, de fato, a compulsão do nosso coração, chorando e clamando por perdão e misericórdia, por causa da dureza dos nossos corações, de afastar-se dos maus caminhos. Tanto convite de penitência, de conversão, tanto convite que nossos ouvidos moucos e surdos não quiseram ouvir e atender. Então, sim, seja primeiro este socorro, para que Deus dê perdão aos nossos pecados, tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Mas depois que também, assim, o pedido de socorro seja para nos fazer grandes no meio de tudo isto, queridos. Tanto mais terrível é o tempo que devemos passar, quanto maiores... Já se disse isso quantas vezes, que se esperam os maiores santos para esse nosso tempo. E ao ver homens e mulheres quão afligida é a igreja e a humanidade, se compadeçam e se santifiquem, socorrendo a igreja e a humanidade. Este é o grande socorro que Nossa Senhora pode nos dar. Homens e mulheres que
secundando a grande mãe, socorram eles também a igreja e a humanidade. Pela pregação, pela vida santa, por conservar a sagrada fé, por conservar os santos sacramentos. Imagina conservar a missa santa. Hoje, quantas vezes nós vamos a uma missa, ela não é mais uma missa santa, queridos. Não se pode chamar aquilo de uma santa missa. Olha lá se ainda consegue se dizer que é missa, isto é, se aconteceu a transubstanciação. Olha lá. Uma santa está longe de ser. Dirigida a Deus, escapa por ali. Muitas escapam por ali. Então, sim, sejam estes homens, estas mulheres, estas comunidades, o socorro que a humanidade tanto precisa para merecer ainda a compaixão, a misericórdia do Senhor. Sim, que o pedido de socorro da humanidade consiga da Virgem, da doce e da bela Mãe, uma tal abundância de graças, que muitas e muitas almas se salvem. Essa é a grande preocupação. É preciso, queridos. Deus não pode ser perdedor. Deus não pode ser, nesse enfrentamento, nessa luta que nós estamos assistindo, Deus não pode ser perdedor. Ele tem que ganhar o maior número possível de almas. A perdição seja para quase nenhuma. Apesar de tudo isto, queridos. Apesar de tudo isto. Então, esse é o grande socorro que Nossa Senhora há de nos prestar, a da salvação das almas. Não tanto dos corpos, mas das almas. Para que estas, apesar de tudo, e no meio de tanta dor e de tanto sofrimento, sejam socorridas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, e se salvem. Tem uma vida eterna no céu, imagina a vida eterna no inferno. A eternidade no inferno se chama de vida, que é uma morte. Imaginem a eternidade na morte infernal. Que os nossos irmãos, que nós e nossos irmãos não caiamos nessa, de jeito nenhum. Socorra-nos a Virgem Maria. Socorro, Mãe, socorro, Mãe, socorro, Mãe. Não permitas que nenhum dos teus filhos caia no profundo do inferno. A ameaça, o perigo é grande, queridos. Né? O perigo é grande. Mas se os sacerdotes estamos em perigo, se a hierarquia da igreja está deste jeito, se a Santa Igreja Católica está como que a afundar, lembra do bilhetinho de Bento XVI para aquele cardeal dos Dúbias que morria? Né? Se a igreja está a afundar, né? Se a barca da igreja está indo a pique, imagina o resto do mundo. É preciso muita misericórdia de Deus, muito pedido de socorro, muito socorro da Virgem Maria, muito socorro da Virgem Maria, para que Deus não perca essa batalha, saia vitorioso, ganhando o maior número possível de almas para a vida eterna, para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.